Glórias a Deus, aleluia. Eu saúdo a todos na santa paz do Senhor Jesus. Você, irmão, que estiver ouvindo, vendo esse vídeo, vendo essa palavra que vai ser dirigida, você que estiver ouvindo esse vídeo que nós estamos gravando aqui na nossa igreja pentecostal, nascidos em Cristo, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, que Deus venha engrandecer, venha proteger, guardar e livrar a vocês, a sua família, ao seu antequerido, aleluia. Que Deus venha manifestar o poder dele, porque nele está o nosso refúgio, nele está a nossa fortaleza, nele está o nosso baluarte, nele está a nossa segurança. Meu irmão e irmã, você que faz parte do nosso ministério, eu saúdo a todos na santa paz do Senhor. Você que não faz parte do nosso ministério, mas você é o servo de Deus. Você é uma pessoa que crê no Senhor Jesus. Você é uma pessoa que faz a obra para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu saúdo vocês também na santa paz do Senhor. Você espírita, você católico, você que não tem religião, ou você que é evangélico ou não, eu também abençoo e saúdo você na santa paz do Senhor. E gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo com seus familiares, com seus amigos, com seus conhecidos, porque você fazendo isso, você compartilhando, você curtindo, você vai ser abençoado. Eu oro também por você que está no hospital, você que está no cárcere, no presídio, você que está numa rua, morador de rua, você que não tem onde morar, você que está agora se drogando, você que está agora procurando uma solução na sua vida, você que está preocupado com essa situação que o mundo está passando, Jesus disse: eu sou contigo, não temas. O socorro vem do céu, irmão e irmã, o socorro vem de cima, vem do céu. Aleluia, glórias a Deus. E nessa noite, eu quero que você abra o seu coração para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero que você abra o coração, porque no passado, os homens de Deus, os servos de Deus, os servos de Jesus Cristo, os discípulos, eles faziam o que Deus mandava, o que Jesus Cristo ensinava. E nesta noite, eu peço a você, em nome do Senhor Jesus, venha abrir seu coração para Ele, venha contar a sua necessidade para Ele. Não tema esse mal que está assolando o mundo, não tema esse mal que está assolando essa nação brasileira, que está assolando todo esse mundo, que está afligindo, que está preocupando. Clame a Deus que Ele é a solução, aleluia. Você que está curado, você que está no hospital, seja curado, aleluia. Você que está no hospital internado, você que está no cárcere, seja liberto. Você que está tentando se matar, Jesus Cristo te ama. Você que o marido saiu de casa, Deus está contigo. Deus está aqui para atender a sua oração, para atender o seu clamor, aleluia. No passado, o povo de Israel era escravizado no Egito. No passado, foram tomados aquele povo para ser escravo de Faraó. Mas Deus contou com quem? Moisés, para interceder por ele. Moisés, ele foi um homem usado por Deus no passado. Moisés, ele foi um homem que lutou ali sempre para defender o seu povo, o povo de Israel. Nós aqui estamos para orar por você. Nós aqui estamos para clamar por você. Eu não sou Moisés, mas eu estou aqui para determinar o milagre da sua vida. Meu nome é Pastor Alex. E eu estou disposto a orar por você que participar desse vídeo conosco, que compartilhar esse vídeo. Moisés, ele intercedia diante do Faraó para que aquele povo fosse liberto, para que aquele povo fosse livre da escravidão. E Deus está libertando você da escravidão nesta noite. Deus está liberando você, libertando você dessa escravidão, desse mundo.
dessa escravidão, desse mal que está assolando esse mundo. Seja curado agora, seja liberto agora, receba o milagre, receba a transformação da sua vida, aleluia. Glórias e glórias e glórias é ao nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 14, versículo 15, a passagem pelo mar, pelo meio do mar, a passagem pelo meio do mar, aleluia. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz os filhos de Israel que marche, e levanta-te a tua vara e assenta-te a tua mão sobre o mar, e faz-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O que acontece, irmão? Aquele mar imenso, se Moisés não usasse a fé dele, como ele ia passar com aquele povo? Aleluia! Como ele ia passar com aquele povo de Deus, aquela multidão que seguia ele? Moisés estendeu o cajado, estendeu as mãos e o mar se abriu. Através da fé dele, o cajado era a fé e a autoridade que Deus tinha dado a Moisés. E Deus está falando agora: estenda as suas mãos e eu abrirei o mar para que você passe. Hoje em dia ele fala isso para nós, irmão. Hoje em dia ele fala isso para nós. E endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele, atrás dele, e eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e no céu, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás dele, e também a coluna de nuvem, e se retirou e diante dele, e foi atrás dele, e ia entre os campos dos egípcios e o campo de Israel, e as nuvens eram escuridade para esses esclarecia a noite, ou parecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar, o Senhor fez retirar o mar por forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Irmão, se você tem fé em Deus, se você tem fé em Jesus Cristo, se você tem fé nele realmente, esse problema que está assolando esse mundo, esse problema que está assolando a sua vida, pode ser um marido viciado, um filho viciado, uma filha na droga. Você pode estar com o casamento destruído, isso não é nada para Deus. Isso não é nada para Jesus, para o poder do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Moisés, ele orava a Deus. Moisés, ele clamava a Deus. Mas teve uma hora que Deus teve que dar uma arrependida em Moisés. Moisés, por que clamas a mim? Estenda o cajado, estenda as suas mãos. E o mais eu farei, eu abrirei o caminho para você passar com esse povo, com o meu povo escolhido. Aleluia. São muitos problemas, são muitas situações que às vezes a gente pensa que não tem mais jeito, que às vezes a gente pensa que não tem solução, mas Deus está conosco, Deus está pronto para nos abençoar, pronto para resolver o nosso problema, pronto para guardar a nossa vida. E em nome do Senhor Jesus, use a sua fé, use a sua fé, você evangélico, você espírita,
você católico, seja qual for a sua religião, use a sua fé, mas a sua fé no Deus vivo, aquele que ressuscitou no terceiro dia. Jesus Cristo não está morto, ele ressuscitou no terceiro dia. E ele está vivo entre nós, irmão. Aleluia. E agora, o que Deus disse? Vamos aprofundar esse negócio. A palavra de Deus. E disse o Senhor a Moisés: estende a sua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força e ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e ao Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como um muro, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios de Israel. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu seu povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Se você, irmão, crê que nós estamos aqui para determinar o milagre da sua vida, se você crê, não há vírus, não há enfermidade, não há vício, não há mal nenhum que supere o poder e o nome do Senhor Jesus. Não há mal além e nem acima de Deus. Se você tem um parente enfermo, seja qual for a enfermidade, receba o milagre, receba a cura, receba a libertação. Se você tem um adquirido nas drogas, receba também o milagre, a libertação para ele. Se você está desacostumado, porque as coisas são tudo difíceis, hoje em dia por causa dessa conta do mal, receba a sua libertação, porque isso vai passar. Assim como Deus, Ele matou os egípcios, matou o exército de Faraó, Ele vai cessar esse mal que está assolando o mundo. Ele vai cessar porque o nome dele é que vai ser glorificado. Tenha fé, tenha certeza. Moisés não duvidou. Moisés ele apenas ficava orando, mas não agia no começo. Ele não agia a sua fé. Mas quando Deus repreendeu Moisés, Deus deu uma arrependida, Moisés se acordou, Deus falou: usa a sua autoridade, usa a sua fé, e o milagre acontece. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a sua vida. Que Deus venha engrandecer a sua vida e venha te libertar. Meu irmão, se for possível, leia esse livro. Êxodo capítulo 14, versículo 15 até o versículo 31. E você vai entender melhor. Você vai meditar, você vai fazer uma oração em cima disso. E Deus vai abrir o mar na sua vida. Deus vai abrir o caminho na sua vida. Deus vai fazer a diferença na sua vida. Não teme esse mal que está rolando no mundo, mas tema o nome e o poder do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um. Deus faça a sua vida uma vida nova. Deus faça da sua vida uma vida de servo, filho e servo de Deus. Que Deus abençoe a cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.